Existe uma regra que muita gente diz existir no rap. Quem fala demais acaba caindo. Mas e quando um artista parece fazer exatamente o contrário? Postagens polêmicas, letras que parecem descrever crimes, fotos com armas, amizades cercadas de controvérsias e uma reputação de ser um dos rappers mais reais da nova geração. Durante anos, fãs tentaram descobrir uma resposta para a única pergunta: quem é Pushiste de verdade? Será que toda essa imagem construída em volta dele representa acontecimentos reais? Ou a internet simplesmente transformou rumores em fatos? Neste vídeo vamos analisar tudo isso. Vamos falar sobre as alegações envolvendo Pushiste, o contexto da violência em Memphis, suas músicas, suas polêmicas nas redes sociais e os problemas legais que marcaram sua carreira. Mas um aviso importante: muitas das histórias que circulam na internet nunca foram comprovadas. Ao longo do vídeo, vamos separar aquilo que é fato, documentado, daquilo que são acusações, interpretações ou rumores. Porque quando o assunto é rap e cultura de rua, nem tudo que viraliza corresponde à realidade. Antes de entender por que Pushiste se tornou um dos rappers mais comentados da sua geração, é preciso olhar para o lugar onde começou tudo. Memphis não é apenas uma cidade conhecida pela música. Ela também ficou marcada ao longo das décadas pelos altos índices de violência, pobreza em alguns bairros e uma forte cultura de rua. Foi dali que surgiram artistas como Free Six Mafia, Yo Gotti, Young Dolph e tantos outros nomes importantes do rap do sul dos Estados Unidos. Nesse ambiente nasceu Pushiste. Muito antes da fama, ele já demonstrava interesse pela música, mas foi por volta de 2019 que seu nome começou a circular com força na internet. Naquela época, o chamado drill de Memphis estava crescendo rapidamente. Era um estilo de rap pesado, batidas agressivas, letras diretas, pouca preocupação em parecer comercial e muita identificação com a realidade das ruas. Pushiste encaixou perfeitamente nesse cenário. Seu jeito de rimar era simples, mas extremamente convincente. Parecia que ele não estava tentando interpretar um personagem, era justamente isso que chamava a atenção. Muitos fãs começaram a dizer: esse cara parece viver exatamente aquilo que canta. Essa percepção ajudou a criar uma imagem extremamente forte. No rap, a autenticidade vale muito. Quanto mais o público acredita que o cara realmente vive aquilo que escreve, maior costuma ser o respeito pelo cara dentro da cena. E Pushiste parecia entender isso muito bem. Seu nome crescia rapidamente, os números nas plataformas aumentavam, os videoclipes acumulavam milhões e milhões de visualizações em todas as plataformas. Mas havia outro fator que impulsionava ainda mais a sua popularidade: a amizade com um dos maiores rappers do momento. Foi quando chamou a atenção de Gucci Mane. Gucci já tinha experiência em descobrir novos talentos. Ao longo da carreira, ajudou diversos artistas que depois se tornaram grandes nomes da indústria. Quando decidiu apostar em Pushiste, muita gente percebeu que aquele jovem poderia realmente explodir nacionalmente. E foi exatamente o que aconteceu. Em pouco tempo, surgiram músicas que começaram a dominar playlists, redes sociais e o YouTube. Seu nome aparecia em praticamente todos os canais de rap dos Estados Unidos. Só que conforme sua fama aumentava, também aumentavam discussões sobre quem ele realmente era. As pessoas comentavam apenas suas músicas, começavam a analisar entrevistas, fotos, stories, publicações, letras, expressões e qualquer detalhe que pudesse indicar que sua vida era tão intensa quanto as suas canções. Foi nesse momento que a internet começou a construir uma reputação muito específica, a de que Pushiste
seria um dos rappers mais reais da nova geração. Mas junto com essa reputação surgiram inúmeras histórias. Algumas eram baseadas em acontecimentos públicos, outras eram apenas especulações espalhadas em fóruns, redes sociais e vídeos. E uma publicação específica no Instagram acabaria colocando seu nome no centro de uma enorme polêmica, uma postagem tão controversa que anos depois ainda é usada por muitos como argumento para defender ou criticar a sua imagem. Mas afinal, o que havia nessa publicação? E por que ela causou tanta repercussão? É exatamente isso que veremos no próximo capítulo. Depois que Pushist explodiu na cena do rap, uma coisa ficou clara. Ele não era o tipo de artista que passava despercebido. Cada foto publicada, cada legenda, cada música, tudo era analisado por milhares de pessoas. Mas houve uma publicação que levou isso a outro nível. Uma postagem que, até hoje, continua sendo discutida por fãs de rap e por canais especializados na cultura de rua. Segundo diversos relatos e capturas de tela que circulam na internet, Pushist fez uma publicação comparando sua própria reputação com a de Boosie Badass, conhecido anteriormente como Lil Boosie. Boosie há muitos anos carrega uma imagem de artista ligado às ruas e seu nome frequentemente aparece em debates sobre autenticidade no rap. Na publicação atribuída a Pushist, a mensagem foi interpretada por muitas pessoas como uma insinuação de que ele teria participado de mais homicídios do que Boosie. É importante destacar um ponto. Essa interpretação não constitui prova de que ele tenha cometido qualquer crime. O post gerou enorme repercussão justamente porque muitos internautas passaram a tratá-lo como uma espécie de confissão, enquanto outros argumentaram que poderia ser apenas provocação, exagero ou uma tentativa de fortalecer sua imagem pública. E foi aí que começou um fenômeno comum no rap. A internet passou a tentar separar o personagem da pessoa. Nos comentários surgiam perguntas como: ele tá falando sério? Isso é marketing? Será que ele realmente vive tudo o que canta? Essas discussões se espalharam rapidamente pelo YouTube, Reddit, TikTok, fóruns dedicados ao hip hop e por aí fora. Alguns criadores de conteúdo analisavam cada palavra, outros buscavam conexões entre o post e acontecimentos envolvendo Memphis. E havia quem tentasse relacionar a publicação a letras de músicas lançadas posteriormente. Mas existe um problema quando isso acontece. Na cultura do rap, especialmente no drill, exageros, metáforas e provocações fazem parte da linguagem artística. Nem toda frase deve ser interpretada literalmente. Ao mesmo tempo, alguns artistas constroem deliberadamente uma imagem de alguém que realmente vive aquilo que canta. Isso cria uma zona cinzenta. O público nunca sabe onde termina o entretenimento e onde começa a realidade. E Pushist parecia gostar dessa ambiguidade. Em vez de diminuir as especulações, muitas vezes suas postagens faziam os rumores crescerem ainda mais. Quanto mais as pessoas discutiam seu nome, mais ele permanecia no centro das atenções. Isso levantou uma questão interessante. Será que essa estratégia ajudava a sua carreira ou acabava trazendo consequências negativas? Porque existe uma diferença enorme entre parecer autêntico e chamar a atenção de pessoas que investigam crimes. Diversos rappers veteranos já aconselharam artistas mais jovens a evitarem expor detalhes da vida pessoal ou qualquer conteúdo que possa ser interpretado de forma comprometedora, mesmo que uma publicação tenha sido feita como provocação, ironia ou marketing.
Depois que ela circula pela internet, cada pessoa faz sua interpretação. E essa interpretação pode acompanhar o artista durante muitos anos. No caso de Pushisti, foi exatamente o que aconteceu. A partir daquele momento, praticamente toda a música nova passou a ser examinada, como se escondesse mensagem sobre acontecimentos reais. Mas será que as letras realmente sustentam essa imagem? Ou será que os fãs começaram a exagerar, a enxergar conexões onde talvez elas nem existissem? No próximo capítulo vamos analisar algumas das músicas mais comentadas da carreira de Pushisti e entender por que tantos ouvintes acreditam que elas refletem sua vida fora dos estúdios. Existe uma frase muito conhecida entre fãs de hip hop: os rappers contam a própria vida nas músicas. Mas será que isso é sempre verdade? Ou será que às vezes o público leva as letras ao pé da letra? Essa pergunta é importante porque boa parte da reputação de Pushisti não veio apenas das redes sociais. Ela também foi construída através das suas músicas. Quem acompanha sua carreira sabe que suas letras falam frequentemente sobre armas, violência, lealdade, traição, vingança e realidade das ruas. São temas comuns no drill e no trap de Memphis. Por isso muitos ouvintes começaram a procurar possíveis mensagens escondidas nas canções. Sempre que uma nova música era lançada, surgiam dezenas de vídeos tentando descobrir se determinados versos faziam referência a acontecimentos reais. Uma das faixas mais comentadas pelos fãs foi Allegations. Se o título já despertava curiosidade, ao longo da música, Pushisti utilizava uma linguagem agressiva, faz referências ao ambiente das ruas e responde indiretamente às pessoas que contavam sua vida. Como acontece com muitas músicas do gênero, alguns fãs interpretaram determinados versos como relatos de experiências pessoais. Outros enxergaram apenas uma construção artística para fortalecer sua imagem. E é esse justamente o ponto. Não existe consenso. Uma letra de rap por si só não comprova que um crime aconteceu. Em diversos casos, nos Estados Unidos, advogados, artistas e organizações ligadas à liberdade de expressão criticaram o uso de letras como prova criminal. Eles argumentaram que rappers muitas vezes criam personagens, exageram situações ou usam metáforas para tornar músicas mais impactantes. Por outro lado, também existem artistas que afirmaram escrever apenas sobre experiências que realmente viveram. Essa mistura entre realidade e ficção faz parte da cultura do rap há décadas. E Pushisti nunca fez muito esforço para separar claramente uma coisa da outra. Isso alimentou ainda mais as especulações. Outra música frequentemente citada pelos fãs é uma faixa vazada conhecida como Last Seen Evil. Na internet, alguns ouvintes passaram a interpretar determinados trechos como referência a confrontos e tentativas de homicídio, mas novamente, essas interpretações nunca foram confirmadas pelo próprio artista como descrições literais de acontecimentos específicos. Ainda assim, isso não impediu que vídeos surgissem analisando cada verso, cada palavra e cada possível conexão com rumores que circulavam em Memphis. Era como montar um quebra-cabeça. Alguns pegavam uma frase da música, outros lembravam de uma postagem antiga. Depois relacionavam tudo a comentários feitos em redes sociais e no final construíam uma narrativa que parecia fazer sentido. O problema é que muitas vezes essa narrativa era baseada em peças incompletas, sem documentos, sem investigações públicas que confirmassem aquelas interpretações, sem declarações oficiais. Mesmo assim, para muitos fãs, isso reforçava a imagem de Pushisti
como um dos rappers mais autênticos da nova geração. Quanto mais misterioso ele parecia, mais sua fama crescia. Mas existe outro fator que ajudou a alimentar essas teorias: o lugar de onde ele veio. Porque Memphis não era apenas o cenário das suas músicas. Era uma cidade marcada por rivalidades, conflitos locais e uma cultura de rua que influenciava diretamente diversos artistas. E foi justamente nesse contexto que começaram a surgir rumores envolvendo grupos específicos e pessoas próximas ao rapper. Só que antes de tirar qualquer conclusão, é preciso entender primeiro como funcionava esse ambiente. Porque sem conhecer Memphis, fica praticamente impossível entender por que tantas histórias passaram a circular em torno do nome de Pushist. E é exatamente isso que vamos explorar no próximo capítulo. Quando alguém escuta uma música de Pushist pela primeira vez, pode pensar que toda aquela agressividade faz parte apenas do personagem. Mas entender por que tantos artistas de Memphis cantam sobre violência, é preciso conhecer a cidade onde eles cresceram. Memphis é considerado por muitos como um dos berços do rap do sul dos Estados Unidos. Mas ao mesmo tempo, a cidade também enfrentou durante anos problemas relacionados à criminalidade, desigualdade social e conflitos entre grupos locais. Esse ambiente acabou influenciando diretamente a música produzida na região. No drill e no trap de Memphis, é comum que artistas falem sobre perdas, vinganças, sobrevivência e lealdade. Esses temas aparecem repetidamente nas letras, porque fazem parte da realidade de muitos bairros. Por isso, quando Pushist começou a ganhar fama, muita gente automaticamente passou a acreditar que tudo o que ele dizia nas músicas era um retrato fiel da sua vida. Só que nem sempre é tão simples. Existe uma linha muito fina entre inspiração e relato pessoal. E essa linha costuma desaparecer completamente aos olhos da internet. Foi exatamente nesse contexto que começaram a surgir rumores envolvendo Pushist e determinados grupos de rua. Entre os nomes mais citados pelos fãs estão os Trula Mafia e os Double R. Em fóruns, vídeos e redes sociais, alguns usuários afirmavam que existia uma rivalidade entre esses grupos e tentavam relacionar Pushist a esse cenário. Também apareciam frequentemente comentários envolvendo o rapper Big Terry, um de seus colaboradores mais próximos na música. É importante fazer uma distinção aqui. O fato de artistas crescerem no mesmo bairro, terem amizades antigas ou colaborarem em músicas não comprova participação em crimes ou organizações criminosas. Grande parte do que circula na internet sobre essas associações vem de interpretações de fãs, relatos não verificados e em discussões de comunidades online. Ao longo dos anos, alguns canais especializados em cultura de rua também passaram a comentar um rumor específico envolvendo a morte de um homem conhecido pelo apelido de Donnie. Diversos vídeos e publicações tentaram ligar esse caso ao círculo de Pushist. No entanto, essas alegações não foram comprovadas publicamente e não há base para tratá-las como fatos. Mesmo assim, o simples fato desses rumores existirem acabou fortalecendo ainda mais a imagem de Pushist como alguém cercado por mistério. Isso revela algo curioso sobre a cultura do rap. Às vezes, a reputação de um artista é construída menos pelo que ele confirma e mais pelo que as pessoas acreditam que aconteceu. Quanto menos respostas existem, mais teorias aparecem. E quanto mais teorias aparecem,
maior fica o interesse do público. Isso ajuda a explicar por que tantos vídeos sobre Pushist acumulam milhões de views. As pessoas querem descobrir onde termina a música e onde começa a vida real. Mas existe outro detalhe que chamou ainda mais a atenção. Enquanto alguns artistas evitam comentar qualquer assunto que possa criar problemas para eles, Pushist parecia não se preocupar muito com a forma como era visto nas redes sociais. Fotos, legendas, lives, entrevistas, tudo era analisado. E segundo alguns críticos, essa exposição constante acabou chamando uma atenção que nenhum artista gostaria de receber. Porque uma coisa é construir uma imagem, outra completamente diferente é quando essa imagem passa a ter consequências no mundo real. E foi exatamente o que aconteceu nos anos seguintes. No próximo capítulo vamos deixar os rumores de lado e falar apenas dos problemas legais que são públicos e documentados, entendendo como eles mudaram completamente a trajetória de Pushist. Mas quando a polícia entrou nessa história, tudo mudou. Durante boa parte da ascensão, Pushist parecia imparável. As músicas acumulavam milhões de reproduções. Os videoclipes viralizavam. Novos fãs apareciam todos os dias. E muitos acreditavam que ele seria um dos maiores nomes da nova geração do rap americano. Mas enquanto sua carreira crescia, os problemas fora da música também começavam a aumentar. Em 2020, Pushist passou a ser investigado por um episódio ocorrido na Flórida. Segundo as autoridades, uma negociação envolvendo a compra de produtos de luxo terminou em um assalto à mão armada. De acordo com a investigação, uma das vítimas foi baleada durante o ocorrido. As acusações ganharam enorme repercussão porque investigadores afirmaram que diversos elementos ajudaram a reconstruir o caso. Entre eles estavam imagens de câmeras de segurança, registros digitais e publicações feitas nas redes sociais. Pouco tempo depois, Pushist foi preso. Inicialmente ele enfrentou diversas acusações. No entanto, durante o andamento do processo, parte delas foi retirada ou substituída em acordos judiciais. Ao final, o rapper se declarou culpado de uma acusação federal relacionada ao caso, enquanto outras acusações foram arquivadas como parte desse acordo. Em 2022, veio a sentença. Pushist foi condenado a vários anos de prisão federal. A notícia surpreendeu muita gente, afinal sua carreira estava apenas começando. Muitos artistas levaram uma década para alcançar o sucesso que ele conseguiu em poucos anos, mas de repente tudo foi interrompido. Enquanto alguns fãs demonstravam apoio, outros passaram a discutir uma questão importante. Será que a imagem construída durante anos acabou contribuindo para essa situação? Ou tudo não passa de uma sequência de decisões erradas fora da música? Essa pergunta continua dividindo opiniões. Há quem acredite que Pushist foi vítima da própria impulsividade. Outros defendem que ele apenas enfrentou as consequências das escolhas que fez. Independentemente da opinião de cada um, uma coisa é difícil de negar. Sua prisão mudou completamente o rumo da carreira. Artistas que estavam prontos para lançar novos projetos ao lado dele precisaram mudar os planos. Os fãs ficaram sem saber quando voltariam a ouvir músicas inéditas. E um dos nomes mais promissores do rap americano passou anos longe dos estúdios. Mesmo preso, porém, Pushist continuou sendo assunto. Seus números nas plataformas permaneceram altos. Suas músicas continuaram viralizando.
e sua imagem seguiu alimentando debates. Alguns enxergavam nele um talento desperdiçado, outros viam um exemplo de como fama e imprudência podem ser uma combinação perigosa. Mas talvez a maior lição dessa história seja outra. Durante todo este vídeo, vimos rumores, teorias, interpretações de letras e polêmicas nas redes sociais. No fim das contas, muitas dessas histórias nunca puderam ser confirmadas. Já os problemas legais documentados tiveram consequências reais. E foram eles que realmente mudaram a vida e carreira de Pushist. Pushist continua sendo um dos artistas mais comentados da nova geração do rap. Não apenas por causa das músicas, mas pela aura de mistério que sempre cercou seu nome. Ao longo dos anos, a internet criou inúmeras teorias tentando ligar suas letras a acontecimentos da vida real. Alguns parecem plausíveis, outros nunca passaram de especulações. O importante é separar fatos de rumores, porque quando essas duas coisas se misturam, fica cada vez mais difícil entender o que realmente aconteceu. O que sabemos com certeza é que Pushist conquistou milhões de fãs em pouco tempo. Também sabemos que enfrentou problemas legais sérios que impactaram profundamente sua carreira. Quanto ao restante, cada pessoa tira suas próprias conclusões. Talvez essa seja justamente a razão pela qual ele continua despertando tanto interesse, porque sua música permanece cercada por perguntas que provavelmente nunca serão respondidas completamente. E é exatamente esse mistério que fez com que anos depois o nome de Pushist ainda esteja entre os mais discutidos quando o assunto é rap e é autenticidade. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a internet exagerou a imagem de Pushist? Ou acha que sua reputação foi construída pelas próprias atitudes? Deixa a sua opinião nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino, porque aqui a gente traz histórias completas sobre os maiores nomes do rap, separando fatos, rumores e contexto para que você tire suas próprias conclusões. Nos vemos no próximo vídeo.